Olá, gente. Olá, pessoal. Graças e paz. Bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez para nossa reflexão, buscarmos a orientação de Deus para a nossa vida, né? Como a gente já faz todos os dias e você tem acompanhado, você e outros que vão chegando aí conforme o celular vai avisando, né? Nossa reflexão de hoje vai ser sobre o seguinte item. Na primeira vez que Cristo veio, ele foi tratado como réu. Na segunda vez que ele vier, ele será o juiz. As pessoas não compreendem ainda esse papel de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus não é só um cara legal, não é só um cara bacana, não é só um bom homem que veio ao mundo. As pessoas elas particularizam demais, como pode dizer, elas segmentam a quem é Jesus. Elas não fazem uma leitura do Cristo no seu todo. Então, por exemplo, Jesus ficou famoso na história, é, no mundo cristão e até o mundo não cristão, como um bom homem, um homem de amor, um homem de misericórdia, um homem bondoso, um homem correto, um homem limpo, um homem ilibado, um homem cheio de qualidades, de virtudes. Então, Jesus ficou sendo associado com esse tipo de entendimento, com esse tipo de ideia. Cristo, o generoso, Cristo, o bondoso, Cristo, o perdoador, né? Isso é uma visão que a gente tem da modernidade, inclusive, esse é o ponto que o Espiritismo mais pega, né? O Cristo, um homem bom, e ateus responsáveis, também pegam essa visão, essa perspectiva de Jesus. Nota como é interessante, como que é, acabou se compondo um retrato de Jesus apenas particular, apenas de um lado só. Jesus veio e isso tudo é verdade. Ele ensinou isso, fez isso, foi assim e tal. Mas isso as pessoas esquecem dos ministérios de Cristo. E aqui eu queria falar com você sobre duas partes do ministério de Cristo a priori. O primeiro ministério de Cristo é o ministério salvífico. É o ministério salvífico, é o que ele veio fazer na terra, veio pregar o evangelho, ele mesmo pregou o evangelho, veio anunciar a vida eterna, veio anunciar que ele é o caminho, a verdade e a vida, perdoar pecados, veio amar as pessoas, mostrar o que é o amor de Deus. Isso tudo está dentro do escopo do ministério salvífico de Jesus. Então tá, isso é beleza. Agora, tem o ministério de governo de Jesus. Então, o Ministério de Governo. As pessoas esquecem que essas duas funções elas fazem parte da mesma pessoa. Eu vou tentar te explicar. Um pai que é amigo do filho. O pai ele é amigo do filho e tal. Mas o filho pisa na bola, pisa na bola. Aí o pai dá uma dura, o pai dá uma bronca, o pai corrige, o pai fala, não sei o quê. Aí o menino vira e fala: Mas o senhor não é meu amigo? Você sabe o que está acontecendo? O filho está confundindo as as funções. Eu lembro, isso aconteceu comigo. Eu posso contar uma experiência, peço licença para contar uma experiência minha. Meu menino, o mais velho, ele era novinho, tinha uns 6 anos, 7 anos, 6 anos, 5, 6 anos, e ele não era arteiro, não era peralta, não era nada. Era um menino já generoso, bondoso, um menino top, um menino incrível, encantador, um menino lindo demais. Mas aí teve um dia que ele deu umas respostas meio duras lá para a mãe dele falou com ele: Linquinho, traz não sei o quê, e ele falou: não vou, não. Ele falou de uma maneira meio áspera, e a mãe dele veio falar comigo, falou: olha, o Coró me desobedeceu. E a gente tratava isso com muita seriedade, trata com muita seriedade, e eu conversei com ele, falei: olha, não pode ser assim, chamei ele do banheiro, conversei com ele, tal, dei uma dura nele lá e tal. Se você fizer assim, você vai ganhar uns tapinhos no bumbum, presta atenção, não faz isso e tal. E dei uma dura nele para valer. E pronto, aí chorou, eu também acabei chorando, né? Ficou uma coisa assim, né? Aí terminou esse momento de repreensão. Eu perguntei a ele, gente, você acha que papai te ama? Ele falou, não acho, não. Ele confundiu o pai que concorda com tudo que ele faz com o pai que tem que disciplinar, que tem que corrigir, que tem que mostrar que não pode fazer assim. Então as pessoas fazem exatamente isso com Jesus.
Elas só pegam um lado, não, Jesus é bondoso, Jesus é amoroso, e elas esquecem que Jesus tem o ministério de governo, de juiz. E quando ele voltar, ele não vai voltar como seu chapa, ele não vai voltar como seu colega, ele não vai voltar como seu amigo. Jesus voltará, e voltará como o Senhor dos senhores. E a Bíblia recomenda que todos os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Jesus de Nazaré. Reconheçam que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele, e que ele é justo juiz. E é fácil dizer isso, que quando você estiver diante de Cristo, seja na sua morte ou seja na volta dele, vai ser fácil definir isso. Ele é quem vai estar julgando a sua causa. Então, ele sabe qual foi o relacionamento que você teve com ele, entende? Aí você fala, não, mas o senhor é meu chegado, eu sou amigo do rei. Fica parecendo, você fica dando carteirada, né? Não tem como você dar carteirada com Jesus. Tá? Não, eu sou amigo do vereador, eu sou, sabe que o pessoal fala isso? Não, eu sou amigo do vereador, eu conheço o vereador, eu sou amigo do prefeito, eu conheço o prefeito. Já viu gente que gosta da carteirada? Você ficar dando carteirada espiritual, não vale. É melhor você reconhecer que Jesus, ele é isso tudo que a gente diz no ministério salvífico, mas ele é tudo a outra parte no ministério de governo. E no ministério de governo não tem conversa. Não tem meu amigo, meu chapa, não tem conversa. Quando Jesus voltar, não vai ser para ser crucificado de novo. Ele não vai voltar para morrer na cruz de novo. Isso já aconteceu. Ele vai voltar agora é para cobrar dos homens a atitude que os homens deveriam ter diante dele. Ele vai voltar como juiz, para cobrar dos homens a atitude que os homens deveriam ter tido diante dele. Não vai voltar para morrer na cruz. Não vai voltar para te ouvir. Não vai voltar para te ouvir suas razões, para ouvir suas explicações. Nada, não esquece. Ele vai voltar para aplicar sentenças. Então, isso é muito importante. Isso nos deve levar a pensar o como a gente leva Jesus a sério. Se você não leva Jesus a sério, não pode querer que ele te leve a sério quando ele voltar. Não é verdade? Seria uma incoerência. Então pense nisso. A maneira como você vive hoje vai mostrar como você será tratado quando Jesus voltar. E ele vai voltar, porque as suas promessas não falham. Então, olhe muito bem como você anda na presença do Salvador e do Rei de toda a terra. Pense nisso. Palavra de sabedoria para hoje. E o texto diz assim, o Salmo 65: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, Senhor. Salva-nos, para que a gente possa realmente ser livre, livre para ti. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo grande ensino que tivemos hoje, pela lembrança que tivemos de ver os seus dois ministérios, o ministério salvífico e o ministério de governo. Nós não possamos confundir as duas coisas, porque o Senhor é o mesmo Rei de toda a terra, é o mesmo Senhor nas duas situações. Não tem isso de o Senhor ser só meu amigo, ou então ser só um juiz duro e cruel. Não. Essas duas missões e funções são do Senhor. O Senhor as desempenha com maestria e com equidade e com seriedade e com sobriedade. Então depende de nós. Depende de nós olharmos para o Senhor e para a tua obra e termos de ti essa percepção, e termos de ti esta bênção, termos de ti esse olhar. Ó Senhor, como disse o Salmo, olha para nós, responde às nossas orações, ouve o nosso clamor, cuida de nós, para que nós possamos, Senhor Deus, ser livres. Livres das cadeias que nos prendem, livres dos problemas que nos cercam, livres para te adorar e te servir e te amar. Livra-nos, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos, socorre-nos e cuida de nós pelo teu poder. Em nome de Jesus eu peço assim para todos nós. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Pense como é a sua relação com Cristo, porque Ele está voltando. Te vejo amanhã. Graça e paz.